A Deus, louvado, glorificado o nome do Todo-Poderoso, tá? O culto mais esplêndido de Jesus, diante da caminhada dele, era aquele culto onde ninguém dava nada. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, tinha pouca pessoa ao lado dele, saiu todo mundo, ele saiu todo mundo. Só ficou Jairo, a menina, a esposa, Jesus. E o milagre aconteceu. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, tinha pouca pessoa. Aleluia. Mas o milagre aconteceu dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu falou: olha, se eu tenho devido a alguma pessoa, eu vou pagar 4 vezes mais. Aquele culto que ninguém dá nada é o culto que Jesus mais aparece. Porque é aquele culto que não é ligado à emoção e à multidão. É aquele culto ligado à adoração verdadeira. Você veio para aqui desta noite, e a condução de você vindo para aqui desta noite é algo articulado que Deus tem algo grande na tua vida para fazer nesse mês. Essa mensagem que vai acontecer nesta noite é uma mensagem direcionada e poderosa de profetização de uma grande vitória para a tua vida. E eu sei, pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você não veio para aqui à toa. E o que você vai alcançar e conquistar é muito maior do que aquilo que você nem viu. Porque a Bíblia é corretora disso. Porque a Bíblia vai dizer: o que os olhos não viu, que o ouvido não viu, que nem se chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para ele. Então, diga para o irmão do seu lado: que bom que você veio. Aleluia, louvado, glorificado o nome do Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia aí, Josué capítulo 10. Vamos ver do 8 até o 16. Josué capítulo 10. Louvado, glorificado o nome do Todo-Poderoso. Subordinado no tema: o dia que o sol e a lua parou. Aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Todo-Poderoso. Olha o tema de profetização de vitória para a tua vida nesta noite. Está estabelecido em uma mensagem fundamentada no tema: o dia que o sol e a lua parou. Eu só acredito porque está na Bíblia. Eu só acredito nessa mensagem que eu vou pregar, meu amado evangelista, glória Todo-Poderoso, porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, alguém dizer que a gente estava tomando um cardenal ou de Ozepã. A Bíblia não diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava. Eu acredito mais na Bíblia do que em qualquer coisa deste mundo. Porque tudo que a Bíblia está relatado, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Alabaço. Vamos ler, porque o relógio ainda não se converteu. Mas vai chegar um dia que ele vai falar, até ele vai olhar para lá, todo mundo subiu, não dá nem mais para atrasar. Aleluia, dia do arrebatamento. Vamos lá, louvado, glorificado o nome do Senhor. Eu queria agradecer primeiramente aqui, antes de ler, ao anjo dessa igreja, ao líder, meu pastor Edilson. Queria agradecer a esposa dele, a pastora, a família dele, que é uma bênção na minha vida, que é uma referência na minha vida. Queria agradecer a minha esposa, a minha família que não deu para estar aqui. Queria agradecer a Jesus por tudo, por esta caminhada, pelo que Ele tem feito na minha vida. Queria agradecer ao que Ele fez ali em Terra Nova. Estava viajando, pregando lá para o lado de Terra Nova, fazendo evangelismo do Todo-Poderoso. 20 almas aceitou a Jesus. Queria agradecer a Deus. Olhe pela vida do evangelista Kleber Terremoto. Eu tenho me dado muito para Cristo, pregando ônibus, metrô, em BRT, nas ruas, nas vielas, nas bocas. Então, quanto mais a gente é dado, mais a gente é cobrado. Então, nunca se esqueça na sua oração colocar a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? É por isso que a Bíblia diz: é melhor ter 2, porque se um cair, o outro levanta. Ai, calabaço. Vamos lá. Louvado, glorificado o nome do Senhor Jesus. Queria agradecer ao irmão aqui que está na minha retaguarda aqui. Que Deus abençoe ele, a família dele, tá? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que são visitantes, e que Deus abençoe você poderosamente, que essa noite vai vir uma palavra do céu para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos ler lá, Josué capítulo 10, do 8, fala assim, ó: e o Senhor disse a Josué: mas porque
eu os entreguei na tua mão, não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até ele, subitamente subiu desde Gilgal a noite toda, e o Senhor os derrotou diante de Israel, e o matou com grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sabe a Bet-Eron, e os feriu até Azeka e até Maqueda. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel, estava na descida para Bet-Eron, e o Senhor lançou os seus grandes pedras sobre eles até Zacar, e o morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel matavam à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Alegelon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasper. Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou, e se for quando se um dia inteiro. Então houve dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e toda Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Fala comigo assim, ó: grande é o Senhor. Fala comigo assim, ó: poderoso é o Senhor. Fala comigo assim, ó: grandioso é o Senhor. Pode sentar, fique à vontade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Falar dessa passagem aqui é algo sublime, amado. Falar dessa passagem aqui é algo grandioso e poderoso. Falar dessa passagem é uma passagem que sai de onde dá de posicionamento da lógica humana. Essa passagem aqui, se não tivesse na Bíblia, ninguém estaria acreditando, fundamentado que isso aconteceu. Há tempos e um relato fundamentado em uma era onde o domínio da civilização era dominada na espada. E esse tempo aqui o povo de Israel entrou dentro de Canaã, e quando o povo de Israel entrou dentro de Canaã, existiam povos mais fortes do que Israel, pela lógica de multidão, de estrutura e de preparação e posicionamento para a guerra. Israel nunca ganhava uma batalha ao qual se Deus não tivesse no comando. Assim como eu e você, nós nunca vamos ganhar de batalha se Deus não estiver no comando. Nós nunca vamos chegar em lugar nenhum de grande destaque, de estruturação de algo poderoso na nossa vida de vitória, se Deus não estiver no comando. Nós nunca vai chegar naquele local de algo posicionado nesse mês, nesse ano, de algo grande acontecer na nossa vida, se o Todo-Poderoso Jesus não tiver no comando. A coisa é tão grande, amado, que Josué, ele sai da escravização. Josué sabe o que é ser humilhado, Josué sabe o que é ser desprezado. Antes o nome dele era Osés, e quando ele saiu da escravização, o posicionamento dele diante daquele impacto de vida era dizer: para que eu não volto mais, eu prefiro morrer na guerra, lutando, engrandecendo o Todo-Poderoso que tirou eu daqui do Egito com mão forte, diante de grandes pragas sobre Faraó, do que voltar para lá. É tanto que os posicionamentos de Josué diante das circunstâncias fundamentadas em Israel era sempre fazer algo que se correspondia ao olhar de Deus, olhar para ele e dizer: no dia que Moisés sair como líder, eu vou colocar ele. E foi o olhar do Todo-Poderoso para Josué que colocou ele de liderança. E você sabe, amado, viver como líder não é fácil em qualquer área da nossa vida, seja área familiar, seja área trabalhista, seja área de igreja, na área de religião. Porque lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com o ser humano é um choque. O ser humano pode ser bipolar. O ser humano pode falar com você hoje e amanhã não falar. O ser humano pode dizer hoje que está com você, amanhã não está. O ser humano pode dizer que gosta de você hoje, amanhã diz que não gosta de você.
Mas a sua notificação não é olhar para o homem, nem para a circunstância e nem para o problema. O seu posicionamento é de olhar para Jesus, acreditar na promessa da palavra de Jesus. Seu posicionamento é estar alinhado com a palavra de Deus, é acreditar na palavra de Deus, porque a sociedade pode te decepcionar, a religião pode te decepcionar, porque somos falhos, não somos melhor que ninguém, somos sujeitos a defeito, a mídia pode te decepcionar, o sistema pode te decepcionar, o governo pode te decepcionar, amado, mas Jesus, ele jamais te decepciona. Esse olhar aqui é algo profundo, porque na hora que o povo de Canaã, a determinadas cidades, louvado, glorificado o nome do Todo-Poderoso, quando viu que Josué estava ganhando território, quando viu que Josué tinha derrubado o povo de Jericó através do poder de Deus das muralhas e acabado com a cidade de Jericó, quando viu que Josué tinha destruído o povo de Ai, todos os povos vizinhos se comoveu com o posicionamento de medo, a saber que a vitória que estava estabelecida no povo de Israel não era articulada pelo poder deles, pelas forças deles, pelo posicionamento de guerra, de espada, disso e aquilo, não, era pelo poder do Todo-Poderoso. Ele viu que foi o Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele viu falar que a muralha de Jericó foi Deus que derrubou. Ele viu falar que o povo de Ai, o Todo-Poderoso, foi deu a vitória. Eles estavam com medo de um lado para o outro, e o povo de Gideão começou a ficar com medo diante do povo de Israel, e o povo de Gideão começou a se achegar a Israel e mandou 2 espias com posicionamento como uma pessoa normal, como se passasse que estava passando por ali, mas não era um povo de perto dali, era de longe. O povo foi como camuflação de passando que era uma pessoa, mas não era. Josué depois descobriu, mas Josué tinha falado uma palavra de aliança com eles, posicionado que eu não ia matar eles, eu não ia destruir o povo deles. Então aquela palavra daquele homem posicionada diante daqueles tempos valia muito, não é como hoje. Hoje a pessoa dá uma palavra para você, no outro dia nem cumpre e nem dá satisfação diante daquilo que não deu a você. Antigamente não, antigamente nos tempos de Josué, a palavra do homem valia muito, era olho por olho e dente por dente. Josué, na hora que deu a palavra, Josué teve que se cumprir. Aí os outros reinos que estavam em volta, como soube aquilo, foi atacar Gibeão, com o posicionamento de verdade. Gibeão se ajuntou com Israel. Então o que foi que aconteceu? Eles começaram a se juntar os cananeus com outras nações e atacar Israel, eu não destruir Gibeão. Aí Josué, como tinha dado uma parada para Gibeão, não ia deixar Gibeão sozinho. Aí Israel, aí Josué com Israel foi e lutou contra os reinos. Foi 4 reinos. Foi 4 reinos. Foi 1, 2, 3, não foi 4. Diante da lógica não tinha nem como Josué ganhar. Diante da batalha não tinha como decretar a vitória do povo de Israel. O povo de Israel era muito menor em quantidade de soldados do que aquele soldado. Essa vitória aqui é tanto que deu para a articulação posicionada diante de dependência, diante do próprio Deus. É tanto que quando você lê o versículo 8, o versículo 8 vai dizer assim, ó, do capítulo 10, o versículo 8 vai dizer: e o Senhor disse a Josué: não temas, porque os entreguei na tua mão, e não haverá homem que fique de pé diante de ti. Sabe por que ele falou não temas? Porque cada dia, parágrafo posicionado, fundamentado na Bíblia, é 666. Palavra fundamentada no temas. Quando você acorda, já tem a palavra no temas. Quando você vai para a sua batalha do dia a dia, já tem um aspecto de uma palavra diante da Bíblia fundamentada para você. Não temas, sabe por quê? Porque Deus sabe da fragilidade da estrutura do ser humano, posicionada no ataque de Satanás para te derrubar, desde a manhã até a noite, com tantos problemas existenciais fundamentados aqui para desse mundo. Aí o que é que Deus faz? Dá uma palavra para você de fortalecimento, para que a sua mente não fique bloqueada diante de tantas coisas negativas e problema conjugal, financeiro, familiar, fundamentado para te destruir. Aí para você saber que Deus é contigo diante de qualquer batalha, Ele vai dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. Deus vai ter experiência com Deus. Ele viu o mar vermelho se abrindo.
Ele viu Deus cuidando do povo no deserto, com coluna de nuvem e coluna de fogo. Ele viu Deus dando maná, codorna. Ele viu o milagre posicionado daquilo que Deus fez e vai continuar a fazer em gerações e gerações, principalmente para pessoas que estão no posicionamento de saber reconhecer que o poder de Deus